um assunto, ou seja, sobre crédito consignado, que bateu lá no nosso PROCON. O rapaz chegou, ó, meu pai está estranho, está com 8 créditos consignados, ele ganha R$ 8.000 e tem R$ 1.000 que ele consegue receber. E o que eu vou fazer? Eu falei, vamos tentar fazer uma portabilidade e tal. Depois devia saber que o pai dele está com mal de Alzheimer. E aí eu trago essa situação, a pessoa com 8 créditos consignados descontados no seu folha de pagamento e com mal de Alzheimer. O que a família pode fazer para resgatar essa situação? Essa é uma reflexão que eu já coloco aqui, não deve ser o primeiro caso que aconteceu, ou seja, cabe a gente, de órgão de proteção e defesa do consumidor, buscar uma solução para uma família dessa situação. Vou passar aqui a palavra agora para a professora Rosângela Cavalazzi, que poderá fazer uma explanação sobre o assunto. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, a honra de estar aqui nesse encontro muito produtivo e, obviamente, porque organizado por pessoas competentes e produtivas, homenagear a nossa secretária. Quero fazer uma homenagem especial à Mariana, que insiste em ser invisível, mas ela não é. Ela é mais do que visível, porque nada disso estaria acontecendo. O meu coordenador, meu presidente de mesa, os colegas, e hoje ainda... na primeira mesa, com a nossa colega do IDEC, a secretária Juliana e o nosso professor que vinha conhecer aqui. Eu queria dizer que o nosso coordenador de mesa, ele vem corroborar a minha tese, que não necessariamente é igual à de Larissa, evidentemente. Mas a Larissa fez uma fala tão gostosa, não é? Tão solta e, ao mesmo tempo, tão verdadeira, que só comprova que, cada vez mais, vale a pena você ser professor, porque os alunos ficam muito melhores. Mas eles não ficam muito melhores porque você é competente, ficam muito melhores porque eles têm luz própria, que é o caso da Larissa. Essa também é verdade. Aqui também está a Fernanda, que também fez o curso e que também é defensora, e quero homenagear a Fernanda. Bem, Alessandra. É porque tem a outra colega que também trabalha na área, que é a Fernanda. Mas eu queria falar um pouco a partir de um contexto, de uma conjuntura. Eu estava falando com um colega do Ministério Público que você, numa situação de superendividamento, você está localizado num determinado acontecimento, numa situação de fato, não é? Uma situação de fato que perpassa não só o indivíduo, mas a sua família e toda uma conjuntura social, e por isso que é um fenômeno social e jurídico. Mas, mais do que isso, você está dentro de um campo maior, que é uma conjuntura econômica. E aí eu vou partir de um desafio a mais que a nossa secretária Juliana nos trouxe. Se é possível superar o conflito de interesses entre as partes, no caso do contrato, não é? No caso do crédito. Eu acho que não é possível superar esse conflito. Esse conflito está dado pela própria conjuntura, que nós estamos, evidentemente, no regime capitalista, você tem, não é? Não porque um quer o lucro e o outro está com uso, não é essa a razão, mas porque você tem uma conjuntura que estabelece essa diferença e esse conflito de interesses. Na verdade, o mundo jurídico insiste, e nós aprendemos e acabamos, às vezes, até reproduzindo, que, quando você leva uma causa ao Poder Judiciário, vai haver uma decisão e essa decisão vai extinguir o conflito. Isso não é verdade. Não existe uma extinção do conflito. O conflito é deslocado, ele é mediado, ele é transformado, mas o conflito ele permanece, seja numa causa na área de família ou aqui, no nosso caso, não é, que estaríamos no campo do direito consumidor. Mas nós temos alentos, quer dizer, se nós temos obstáculos, nós temos também alentos, ou seja, instrumentos para enfrentar esses desafios. Então, eu vou trabalhar com digamos assim, duas premissas, né, que vão situar, de fato, a questão, ou seja, primeiro, você está no campo do superendividamento e você está num fenômeno, ou tem que considerar que isso é um fenômeno social
e jurídico, e, ao mesmo tempo, você também tem que considerar que a plasticidade das normas ou a possibilidade do intérprete, eu acho que todos somos intérpretes, não é, Larissa? Não existe operador de direito. Larissa não é uma operadora de direito, né? Ela é uma mulher que pensa, é uma mulher que interpreta, é uma mulher que produz a norma, ela produz sentido para a norma. Então, todos nós somos intérpretes. Então, nós temos essa capacidade de produzir sentido, capacidade de buscar um conceito diferente e um sentido diferente para aquela norma. Por isso que a dificuldade que nós temos quando não temos uma norma específica para ser aplicada num determinado caso, o intérprete tem uma ação muito importante, não é? Bem, então essa premissa de que essa possibilidade de se flexibilizar, ou do intérprete flexibilizar a norma, ou dar maior plasticidade para a norma, ela tem limite. E esse limite está dado pela justiça distributiva. Existe um mecanismo que viabiliza essa justiça distributiva, que todos nós queremos, qualquer que seja a sociedade, obviamente, estou falando da contemporânea, estou falando da nossa, mas que vai via o trabalho e o salário. Então, esse salário que é inalienável, esse salário que é impenhorável, ou seja, todos esses princípios estruturantes do salário, eles estão a nos dizer que são mecanismos que permitem a justiça distributiva e, mais do que isso, que eles permitem que se realize esse direito, mas dentro de um determinado quadrante. Ou seja, é impossível trabalhar com a legislação de 2005, nós estamos comentando, né, onde, no Rio Grande do Sul, é permitido um consignado, ou que seja consignado, ou que haja o desconto, né, na folha de pagamento de um trabalhador, no nível de 70%. Eu diria que, na maior parte dos casos, mesmo 30%, porque, a rigor, eu sou mais radical, eu sou contra o crédito consignado. Eu acho que o crédito consignado, ele trabalha com, de um lado, uma pessoa visível, uma pessoa real, né? Somos nós, qualquer um de nós. E, do outro lado, você tem a invisibilidade total, porque você não tem a informação, porque você não tem a informação, você não pode pensar, você não tem como escolher bem e, portanto, você vai ser induzido a escolhas que vão contra os seus interesses. Então, o conflito de interesses, ele até perde sentido, porque existe interesse só de um lado, só parcialmente. Então, essa sociedade onde você tem uma ilusão de que vai resolver conflitos e, ao mesmo tempo, uma imposição de uma total plasticidade da norma, buscando aí uma interpretação às avessas, porque a interpretação do 30% sobre o crédito consignado, ou a possibilidade da margem de consignar 30% da remuneração, que é bruta, não é? E, na maior parte dos casos, não é líquida, ela é uma inversão, porque essa foi uma tese levantada para proteger o trabalhador, para que o trabalhador não fosse escravo, para que ele recebesse em espécie, para que ele não ficasse a reboque do patrão, para que não ficasse a reboque do trabalho. E isso vai transpassando, sem uma tradução suficiente, não é consistente, para o campo do trabalho, para o campo das relações contratuais, e é onde nós vamos encontrar, obviamente, o campo do direito consumidor. E aí eu trago, para enfrentar esses obstáculos e desafios, um outro alento, um outro instrumento, que é o fato de nós, no direito consumidor, ele se constituir como um microsistema. Isso pode parecer muito teórico e pode parecer fora da realidade, mas, na verdade, todos nós sabemos que tem alguém que diz o direito, ou que tem hegemonia de dizer o direito, que dita o direito, que é o Estado. Quem diz o direito é o Estado. Obviamente que existem centros normativos fora do Estado. Se eu vou para uma associação de moradores, eu vou acompanhar uma sessão de compra e venda de uma casa através da associação de moradores e não do cartório instituído. Isso é centro normativo fora do Estado, não é? Mas esse Estado tem essa hegemonia, e uma hegemonia vinculada a uma proposta de tutela desse sujeito. Então, isso é muito importante. E essa tutela, ela se faz no nosso direito, que é um direito positivo e é um direito que se estabelece formalmente entre iguais, com uma lei geral. Então, nós temos o Código Civil para cuidar das relações de consumo, para as relações contratuais. Mas chega uma hora onde
eu não sou igual a ele. Nós dois somos diferentes, pelo óbvio, enquanto pessoa, mas também nessa relação. Então, o nível de vulnerabilidade vai ser cada vez mais abrangente, porque nós estamos numa sociedade de mercado e de serviços, não é? E cada vez mais, não só do ponto de vista informacional, aí eu chamaria a Cláudia Lima Marques, onde ela vai, de uma forma muito elegante e muito consistente, tipificar, né, esses níveis, essas dimensões de vulnerabilidade, a técnica, social, econômica, mas principalmente informacional. E se nós dois não somos iguais, nós não podemos trabalhar com lei que trata para iguais, ou para quem está formalmente numa relação de igualdade. Numa sociedade como a nossa, onde as cidades estão já imitando os contratos, então, eles são padrão, né, ou de adesão, né, e também estandartizados, quer dizer, uniformizado para todos, quer dizer, temos um contrato para todos nós de cartão de crédito, e é o mesmo modelo para todos nós. Podia ser um modelo para cada um, mas não, é estandartizada, é uniformizada a relação. Então, para desiguais, uma legislação que possa cobrir ou esse espaço aí que você tem de agravamento de vulnerabilidade. Por isso, o microsistema. Então, nós temos na legislação brasileira, apesar de todos os problemas com o processo de descodificação, não é, de uma sociedade que cada vez mais está globalizada e com um fenômeno cada vez mais perverso, você vai ter mecanismos que vão nos ajudar, não estou dizendo que vão superar, vão nos ajudar a enfrentar esses obstáculos. Então, na área do consumidor, tem o CDC, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o Estatuto do Idoso, ou seja, você tem microsistemas. E microsistema não é uma lei especial. Microsistema é para ser adotado em primeira mão. A relação é uma relação de consumidor, então, em primeira mão, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Está aí, não é? 2005, para nos dar essa resposta quando nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade, porque ele não seria aplicável para determinado tipo de relação, mas é aplicável, sim. Então, essa lei é tão importante que, obviamente, ela vai dar esse respaldo nessas relações, onde você observa o agravamento de vulnerabilidade, para que se diminua ao máximo esse gap, essa relação de desigualdade. E mais, nós ainda temos a possibilidade de usar, ora, a lei especial, quem quiser chamar assim, que eu não chamaria só assim, então, ora o microsistema e ora a lei geral, ou seja, a lei que seria, no caso nosso aqui, que estamos trabalhando contrato, seria o Código Civil. No diálogo das fontes. Então, instrumento jurídico nós temos, é isso que eu quero dizer, em síntese. Voltando à nossa questão. Mas, se, por um lado, eu tenho um alento, eu tenho um microsistema, e eu tenho reconhecimento de que não é possível você ultrapassar esses 30% no salário, nós temos que preservar, principalmente, o mínimo, que é o mínimo existencial. Então, existe uma preocupação agora, vocês devem ter lido as notícias, né, no cotidiano, sobre os feirões de negociação das empresas. Bem, isso já vem acontecendo há muito tempo. Vai continuar acontecendo? Vai acontecer. Acho ótimo, eu acho que a negociação é sempre importante numa sociedade de contratos. Mas não existe nenhum compromisso na preservação do mínimo existencial nesses feirões. Então, por isso, a Larissa tem razão. Nós temos que aprovar o nosso projeto de lei 283, né, Larissa? Nós estamos lutando igual umas lobas. Por quê? Porque atualizando, e não é reformando, olha a palavra, que é muito importante, atualizando o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter possibilidade de nos igualar a todo mundo que é capitalista, que é contemporâneo, que já fez a sua legislação de tratamento e prevenção do superendividado. Voltando para o crédito consignado. Qual é a situação de hipervulnerabilidade, não é? Ou seja, de vulnerabilidade agravada, a situação de perversidade no caso do crédito consignado. Esse sujeito, em via de regra, ele já é um hipervulnerável, geralmente é um idoso, mas poderia não ser, ou um funcionário público. Ele está contingenciado por um contexto não só trabalho,
mas também por um contexto econômico. E a família pressiona. E ficamos com uma ilusão, nós, os endividados ou os superendividados, de que com o próximo crédito, com o próximo empréstimo, nós vamos resolver a nossa situação. Isso é uma invenção brasileira? Não. Baudrillard já escreveu isso há mais de 10 anos para os franceses, que são pessoas que sabem poupar, que são educadas, porque nós também somos educados. Essa coisa de ficar educando, eu fico um pouco preocupada, porque eu me lembro um pouco aquele sujeito que fica doente, a mulher que fica com câncer, que é muito comum esse preconceito, mas ela era muito triste. Então, além de ficar doente, então a culpa também é dela? Mas onde é que nós estamos? Então, além de endividado ou superendividado, a culpa também é minha, porque eu não me eduquei de forma suficiente. Então, se eu ficar muito bem treinada financeiramente, não estou falando mal do professor, e ele sabe disso, mas é uma imposição. Eu vou ficar com o mesmo salário e com as despesas do mesmo tamanho. Então, como é que eu vou chegar a um ponto de equilíbrio? Eu só vou chegar a um ponto de equilíbrio se houver uma possibilidade de equivalência, de reciprocidade nessa relação. Então, aquele contrato, velho contrato paritário, não é? Nós temos que chamar de volta. Eu estou com saudade da modernidade, por incrível que pareça. Porque os modernos, eles, pelo menos, o que eles prometiam, eles cumpriram. O problema é que agora nós estamos no mundo contemporâneo, pós-moderno, nem cumpre, nem promete, nem coisa nenhuma. Então, vai ficar muito mais difícil. Então, o sujeito que fica com essa ilusão de que com o próximo crédito ele vai resolver a vida, ele é um sujeito que não chega nunca, é isso que diz Baudrillard, um corredor que não chega ao pódio. Ele não vai ser nunca o vencedor, ele vai continuar correndo a vida inteira. Por quê? E aí, como eu sou uma pesquisadora, eu tenho que provar para a Larissa isso, não é todos os dias, como diz Bachelard, para ter uma tese, você não basta escrever uma tese e ir embora para casa. Não, todo dia é dia de provar a sua tese. Então, eu provei essa tese em 2005. Provei a tese em 2005 numa parceria maravilhosa, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa federal aqui, a PUC, a OAB, lá, nossa documentação. E é uma parceria linda que agora, 2011 para cá, ganha laços muito mais fortes, porque também tem um fio do afeto aí, não é? E esse fio é um fio que costura forte, não é verdade? Então, nós fizemos uma pesquisa e concluímos, e tudo isso provado e reprovado, que a maior parte dos consumidores que estavam superendividados eram consumidores que tinham, na sua origem, não é? Um crédito que era em função de um fato da vida, que é o que se chama nesse corte aí do professor Gilles Pizan, que é um consumidor ou um superendividado passivo. Ele teve a morte na família, ou uma separação, ou uma doença, e por isso que eu estava dizendo que o nosso coordenador me reforçava a tese. E, portanto, pode ser até agora, e é isso que a pesquisa mais recente tem demonstrado, e eu respeito muito, que a maior parte dos superendividados, eles não estão nessa situação atual. Mas eu vou buscar a origem, porque eu acho que ele está correndo, não de ontem para cá, ele está correndo há mais de 10 anos. Então, na origem, ele era um superendividado passivo. Voltando ao crédito consignado. O que é passivo? Passivo é esse superendividado que realmente ele teve um fato da vida que o levou a essa situação. Ele não é um perdulário, não é um sujeito que não sabe gastar, não é um sujeito que quer ficar na moda, é um sujeito que foi contingenciado a fazer o primeiro empréstimo. Mas tem outros que são os compulsivos. Mas, claro, mas... Não, ele no todo. Comparando o passivo com o ativo, qual é o percentual? Em 2005, era 80% passivo. É. Publicada, a pesquisa é publicada. Mas o que acontece? Está se observando que, atualmente, os superendividados, eles não estão numa situação, eles são empregados, eles têm salário fixo, não têm doença na família, ou, fora esse fato, né, etc, etc. Eu ainda acho,
talvez eu esteja insistindo sobre a mesma tecla, mas eu acho que aí precisa realmente investigar, que, na origem, o primeiro crédito foi em razão de uma posição de subordinidade passiva e não de ativo. Mas, de qualquer modo, eu acho que há de se comprovar. Está acontecendo que, com as normas de governo da marolinha para cá, mandaram todo mundo consumir. E aí, 20% dos automóveis comprados são desenvolvidos. São arrestados 100 carros por dia no Rio de Janeiro, na Barra do Tijuca. Arrestados. Sim. Toma. Sim. Então, essa onda toda de provocar o consumo é que está fazendo essa diferença entre o passivo e o aumento dos ativos. Concorda? Concordo, mas isso é uma conjuntura, eu diria mais que é uma estrutura. Quer dizer, não é o governo A com o sujeito B e com a situação C. Eu acho que nós estamos numa conjuntura maior que leva a essa demanda por um lado, a uma sujeição por outro, mas, principalmente, eu acho que nós vamos ter que falar, embora não tivesse na pauta, no que se chama, alguns chamam, de a nova classe média, e que eu diria que é a nova classe trabalhadora. Obviamente que nós temos a inserção no mercado de uma base grande, não é, que estava fora do mercado. E essa base grande estava fora do mercado porque, mesmo na economia informal, ela vem saindo da miséria e entrando no mercado, podendo consumir. Mas só que esse consumo é um consumo miserável, porque, além de tudo, ele não é educado, entre aspas, e, portanto, ele continua culpado. Então, nós temos esse problema que é grave. Quer dizer, obviamente, se você olha as estatísticas... O Milton Santos dizia assim, os números não dizem a nada. Né? Me lembrei daquela música, As Rosas Não Falam, não é verdade? Não, as rosas não falam, os números não dizem nada. Agora, nós vamos ter que interpretar. Então, que tem uma grande base, né, de novos consumidores, não resta a menor dúvida. Agora, que isso se constitui numa classe média, eu estou falando conceitualmente... Acho que não. É uma nova classe trabalhadora, isso sim, que está tendo acesso, mas é um acesso de uma forma muito perversa, porque está pagando um pato muito grande. Porque esse sujeito que vai para a defensoria, recebe o tratamento, que consegue a conciliação, ele depois, ele deveria... Está acontecendo o quê com ele? Voltar ao status quo, porque ele é um parceiro, ele não é um inimigo, e ele devia voltar para o mercado, não é isso que se objetiva? E ele volta? Não volta, não, senhor, porque o banco não dá mais crédito para quem entrou com a ação, para quem fez conciliação. Então, mais um problema. Isso aí... Os bancos são muito sem vergonha. Quando o sujeito volta, não está mais negativado, ele chega lá na maior cara de pau de só. Está precisando de cheque especial? Está precisando de outro cartão? Mas isso é garantido. Não sei, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Não, se for judicial, se for judicial, não. Se não for judicial, não. Mas se for negociado... Mas se nós estamos pensando num tratamento... No tratamento e prevenção. E esse tratamento e prevenção, objetivo o quê? O objetivo é reabilitar numa sociedade que é o quê? De consumo. Numa sociedade de consumo que você não tem crédito, você não está reabilitado. É simples assim. Não é? Então, eu vou falar, por último, para fechar a conversa, porque eu acho que o debate vai ser bom, que numa dupla, eu diria assim, que são as tradições, não é? Aí eu estou pegando uma palavra de Ravensbrück, que é um autor que eu gosto muito, e as tradições inventadas. Então, nós temos uma tradição que é salário inalienável, impenhorável, garantido. Você tem dívidas com o governo, a sua empresa faliu, os créditos trabalhistas eles são privilegiados. Eu aprendi isso, não é mais assim? Ainda é assim. Ainda é assim, não é verdade? Então, se o governo não tem preferência, por que há de ter preferência, e mais que preferência, aí acho que é confisco mesmo, um credor de crédito consignado? Essa é uma pergunta que não quer calar. Não quer calar. E isso é uma tradição que inventada. Por quê? Quem é que inventou o crédito consignado?
uma situação e uma conjuntura de mercado. Não vou agora buscar o culpado, o João e o Manuel, porque, depois dessa falação toda, não teria o menor sentido, não é verdade? Então, algumas são tradições verdadeiras, e uma tradição verdadeira é mínimo existencial tem que ser garantido, salário do sujeito tem que ser garantido, e o salário do sujeito já não dá, não tirando nada, já não dá para viver, né? O resto vive, que se chama. E outra coisa são as tradições inventadas. E agora, então, uma invenção de que no crédito consignado vai ter maior concorrência, menores juros, mais facilidade e, portanto, mais acesso ao crédito e, portanto, um consumidor e um mercado mais veloz e mais eficaz. Acho que é uma ilusão, novamente, que é a mesma ilusão daquele corredor que não chega no pódio nunca. Então, só para concluir, agradecer demais e dizer que acho que realmente a legislação ela sempre pode ser interpretada, mas, no caso do PL 283, eu tenho que dizer que nós temos que aprovar rapidamente. Muito obrigada.